Se você quer mudar de vida, você precisa mudar as suas amizades. E isso é inegociável. Eu atendo pessoas, converso com pessoas. Durante a minha caminhada cristã, com quase 30 anos caminhando com Jesus, durante os meus 11 anos de pastoreio, eu já conversei com pessoas de diversas classes sociais, diversas cidades, até mesmo pessoas de outros países. E o que eu vejo é pessoas que querem mudar de vida e que têm um resultado na sua mudança, elas mudam as suas amizades. Por quê? Não só por causa do dia a dia, mas também porque nós temos uma palavra para isso. Nós temos uma base bíblica que ensina isso. Pô, Brunão, então eu tenho que mudar todos os meus amigos? Não. Você tem que rever as suas amizades porque algumas delas podem estar te tirando do propósito de Deus. Isso aconteceu comigo. Eu era um adolescente, entrando na minha fase adulta, eu decidi mudar de vida, decidi caminhar com Jesus, decidi entregar minha vida para Cristo e viver uma nova vida nele. E nesse momento da minha vida, eu recebi incentivos. Vai lá, cara, isso é legal, isso é bacana, mas com a mesma intensidade, eu acredito que até um pouco maior, eu recebia críticas, pessoas que falavam: ih, lá vai pra igreja, virou crente, vai andar com a Bíblia debaixo do braço, agora ele é da Assembleia, agora ele não é mais da nossa turma. E com isso, o meu grupo de amizades, ele foi mudando. Mudou tanto que a minha própria vida mudou. Os meus prazeres mudaram, a minha fonte de alegria ela mudou. E eu experimentei essa mudança de vida quase 30 anos atrás. E conversando com pessoas que estão mudando de vida, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas. E aí, como é que está sendo o processo? O que você está achando? O que está sendo mais dificultoso? Quais são os gatilhos que você encontra na sua mudança que te levam pro seu eu antigo, para aquele que você deixou para trás no seu passado? E a maioria das respostas é: cara, eu precisei mudar de vida, eu precisei sair daqueles ambientes. A minha conversa com você hoje é sobre os ambientes. As amizades, elas estão dentro de ambientes e esses ambientes nos prendem. Eu conheço uma pessoa que mudou de vida quando eu converso com ela e pergunto quais ambientes elas frequentam. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu não posso entrar em um ambiente onde a minha esposa não pode entrar. Eu não posso frequentar um tipo de festa que as minhas filhas não podem frequentar. Não é porque eu deixo de ser homem, nada disso. É porque eu sei dos ambientes em que os meus pés podem estar. E a minha esposa da mesma forma, e as minhas filhas da mesma forma. Até porque eu entendo sobre santidade, santificação e sobre andar de acordo com a palavra de Deus. Não vou na onda dos mimimis, não vou na onda daqueles que defendem direita ou esquerda, partido A, partido B, ou ponto de vista A, ponto de vista B. Eu busco uma vida de santidade com o Senhor e buscando ao Senhor, o Senhor me instrui a não entrar em qualquer ambiente. Ou seja, a partir do momento que eu, Bruno, decidi entregar minha vida para Jesus e mudar de vida, eu tenho que entender que algumas coisas eu não posso acessar mais. A palavra de Deus tem um texto maravilhoso para isso, quando ela diz: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, existem coisas que ficaram para trás e eu deixo elas para trás e eu não tento resgatar elas no meu passado, mas também eu tenho que entender que coisas novas estão dispostas à minha frente, diante de mim, e para que eu acesse elas, eu tenho que ir para frente. A comparação aqui, talvez o exemplo prático seja você que quer mudar de vida, mas muitas vezes você está sempre olhando para trás. É como uma pessoa que está dirigindo um carro, mas ela constantemente está de olho no retrovisor. Até que ela olha tanto para o retrovisor que ela bate no carro da frente ou bate no objeto da frente. Por quê? Porque o foco dela não está no futuro, mas o foco dela está no passado. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Olha que interessante essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, o texto diz assim: não se deixe enganar. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há alguns que não têm o conhecimento de Deus, e eu digo isso para vergonha de vocês. Estou lendo na versão NVI. O texto está dizendo que as más companhias, elas corrompem os bons costumes, e esse corromper é destruir.
é diminuir, é denegrir, é literalmente perder o valor. Se eu sou uma boa pessoa e eu estou do lado de alguém que não é bom, automaticamente as pessoas que estão ao meu redor podem pensar que eu não sou uma pessoa boa. Pastor, mas o fato de eu estar do lado dessa pessoa não me torna uma pessoa ruim. É claro que não. Mas eu preciso entender que se eu frequentemente estou acessando os mesmos ambientes dessa pessoa, automaticamente eu faço parte desse ambiente. E o que eu preciso fazer é mudar de vida rápido. E para mudar de vida, eu preciso mudar de ambiente. Eu falo isso no meu livro. O Brunão tem um livro. Na verdade, tem mais alguns. Como mudar de vida rápido. Um livro curto que eu ensino como mudar de vida. Eu tenho um e-book para você baixar. Você pode clicar na bio desse perfil que você consegue adquirir ele. Se você quiser, se você tiver no Instagram, é só você escrever aqui mudar de vida que eu te mando uma mensagem. A mudança de vida, ela acontece na vida da maioria das pessoas que querem crescer, progredir. Só que muitas vezes nós nos amarramos a determinadas amizades que não nos deixam ir para frente. Certa vez eu conversava com um jovem que dizia: Bruno, a parte mais difícil da minha conversão é abrir mão dos meus amigos porque a gente joga uma sinuca toda sexta-feira, algo assim. E eu falei: pô, irmão, mas te dói muito isso? Ele: me dói. Eu falei: te dói a que ponto de você não conseguir viver uma nova vida com Cristo? Então nós precisamos entender que se nós queremos ter uma nova vida com Jesus, é muito importante que a gente mude de ambiente, que a gente viva em novos ambientes. E essa mudança de ambiente, ela tem que ser real. Eu vou ser mais enfático aqui. Essa mudança de ambiente, ela tem que ser literal, a ponto de você não colocar os seus pés mais em determinados lugares se você quer mudar de vida. Porque esses lugares, essas pessoas, essas músicas, esses ambientes, eles são gatilhos que te levam para a sua vida passada. Para aquele Bruno que ficou para trás, para aquele Bruno que não era convertido, para aquele Bruno que brigava, que xingava, que questionava, que murmurava, que mentia. E como o Bruno aqui atual não quer se encontrar mais com aquele Bruno do passado, eu não frequento os ambientes que o Bruno do passado frequentava. Eu não tenho amizades profundas com os amigos que o Bruno do passado tinha. Por que isso? Porque eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. E se eu quero permanecer uma nova pessoa em Cristo, eu tenho que entender onde eu tenho que colocar os meus pés, que vida que eu tenho que ter. E principalmente, quem ouve a minha voz e de quem eu ouço. Por que isso? Porque a amizade, na verdade, é sempre uma troca de informação. Não adianta você falar assim: eu saí com fulano, eu fiquei com ele, nós ficamos conversando a noite toda, mas nós não falamos nada demais. Sim, vai chegar uma hora que você vai abrir o seu coração, vai chegar uma hora que ele vai abrir o coração dele para você, vai chegar uma hora que ele vai te falar uma mentira, ou pior de tudo, que você vai falar uma mentira para ele. Vai chegar uma hora que você vai falar que está cansado de andar com Jesus, ou vai chegar uma hora que você vai negar Cristo. Vai negar aquilo que Jesus tem feito na sua vida e a mudança que ele tem feito na sua história. Você precisa entender que no seu processo de mudança de vida existe a necessidade de mudar de ambiente e de filtrar e mudar suas amizades. Eu não estou dizendo para você andar somente com pessoas da igreja. Eu estou dizendo que é você, não sou eu, não é o seu pastor, não, é você que tem que ver com quem você deve andar. A minha esposa, ela tem um filtro muito bom. Às vezes eu tô andando com uma pessoa, tô conversando com uma pessoa, ela olha e fala assim: não sei não, tem alguma coisa estranha ali. E é fato que no futuro eu vou me arrepender de ter conversado com aquela pessoa. Então eu sempre me resguardei quanto a novas amizades. Quem me conhece no particular sabe. Muitas pessoas olham para mim e veem um Bruno mais fechado. Por quê? Porque eu sou tímido. E veio um Bruno mais fechado, mas eu sou mais fechado também por conta das minhas frustrações que eu tive durante a minha vida. E para não me frustrar e para não reencontrar o Bruno do passado, o Bruno do presente resolveu viver uma nova vida em Cristo. E eu só abro o meu coração para quem eu me sinto liberdade. E essa liberdade não vem só do meu coração, vem do Espírito Santo de Deus. Minha palavra para você nessa noite: se você vive uma nova vida em Deus, cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você conversa, muito cuidado
para quem você abre o seu coração. Eu sou o pastor Bruno Guedes, eu ajudo pessoas a mudarem de vida através da palavra de Deus. Eu te incentivo, se inscreva aqui nesse perfil para você receber mais conteúdos como esse. Se você tem algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários, nós vamos orar por você. E se você está assistindo esse vídeo e deseja adquirir o livro digital, ou o livro físico, ou o livro digital, Como Mudar de Vida Rápido, é só você clicar na bio, no link da bio desse perfil. Se você está assistindo pelo Insta, é só você escrever aqui Mudar de Vida, que eu te envio o link.